Vamos falar sobre a Elite Força Delta, a unidade responsável pela missão. Que tipo de treinamento eles receberam para uma operação como essa, provavelmente? E será que eles já sabiam disso muito antes de todos nós descobrirmos? Então, a Força Delta pertence ao Comando Conjunto de Operações Especiais, ou seja, está no topo, é a ponta da lança quando se trata de operações especiais militares dos Estados Unidos da América. A Delta é do Exército, o SEAL Team 6 da Marinha, e a Delta foi escolhida para isso. Eles também foram os responsáveis por capturar Saddam Hussein, Bagdade e agora Maduro. Eles estão sempre treinando, então a preparação para isso acontece durante toda a carreira deles. Assim que tiveram a informação e de acordo com o New York Times e vários outros veículos, a CIA enviou uma equipe em agosto para a Venezuela. E por causa disso, não só para realizar as operações secretas que eu presumo que o presidente Trump mencionou, mas também para localizar e fixar Maduro, e parece que foi isso que aconteceu. E uma vez que fizeram isso, de acordo com outros relatos, o Joint Special Operations Command Delta começou a treinar no complexo. Eles reconstruíram o complexo, criaram um modelo e treinaram a entrada para facilitar a prisão. Foi uma operação excepcionalmente bem executada, baseada em inteligência de altíssima qualidade, obviamente, e realmente tudo se encaixou muito bem e, com sorte, isso não precisará acontecer novamente. Mas, certamente, isso realmente mostra a capacidade dos Estados Unidos de projetar força de forma muito rápida e muito precisa. E quero dizer, no que diz respeito à missão, é muito parecido com o que aconteceu com Saddam Hussein ou algo assim? Ou tudo é único conforme suas próprias circunstâncias? Acho que as semelhanças seriam mais com Bagdade ou Bin Laden nesse sentido. Provavelmente foi baseado em um contato de inteligência dizendo que ele está aqui agora e eles já estariam posicionados e prontos para agir, e então esse ataque aéreo com vários helicópteros 57, ou desculpe, 47 e 60 chegando para abrir caminho, o que significa que neste caso foi bem aí em Caracas, em uma área muito densamente construída. Isso significa que eles teriam que degradar, se não destruir, grande parte da defesa aérea, ameaças enquanto se aproximavam e depois entravam e saíam rapidamente. Mesmo que a força fosse significativa, não é tão grande comparada ao tamanho das forças armadas venezuelanas. Então eles não podem ficar em solo por muito tempo, eles têm que sair bem rápido e foi o que fizeram. Eles estão entre os melhores soldados do mundo e trabalharam muito bem juntos. Obviamente vão surgir questões sobre a legalidade disso, mas do ponto de vista de inteligência militar, foi uma operação muito bem feita, muito bem orquestrada. Qual o impacto disso em outros países? Rubio afirmou que Cuba deveria se preocupar. Outros países também devem temer que isso vire o novo padrão da política externa dos Estados Unidos da América. Se você está falando especificamente sobre apreensão armada, essa extradição extraordinária é outro nome para isso. Não vejo isso acontecer necessariamente, a menos que alguém já tenha sido indiciado, como Maduro. Maduro foi indiciado em 2020, então já faz 5 anos. E agora há novas acusações substitutivas que acabaram de ser apresentadas, basicamente comandando um cartel de drogas, o que obviamente é ilegal, se for esse o caso, e outro líder for tanto ilegítimo quanto acusado nos Estados Unidos por crimes. Então eu ficaria preocupado com isso se fosse eles, mas se for apenas um governo, não vejo justificativa legal para fazer isso. Isso, claro, ainda está sendo questionado se foi legal, mas obviamente do ponto de vista dos Estados Unidos da América já foi feito antes. Manuel Noriega. Circunstâncias semelhantes, mas não exatamente iguais. Mas os Estados Unidos parecem considerar isso uma forma legal de aplicar a sua lei. E no final das contas, embora não tenhamos falado sobre isso, essa foi uma operação de aplicação da lei apoiada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos da América e pela CIA. Certo, muito obrigada pela sua opinião, é muito apreciada.